Arnaldo, Luiz Zubeldia é o novo técnico de São Paulo. Você gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai falar sobre a nova contratação do São Paulo, o novo técnico Luiz Zubeldia. E eu espero que vocês compartilhem, dêem um like para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas, ok? Nos encontramos no final. Conta pra mim desse treinador argentino. Pois é, já tem treinador sim, Michele, é o Luiz Zubeldia, um argentino de 43 anos, o último clube dele foi a LDU, lá a Liga Deportiva Universitária de Quito, no Equador, um treinador jovem, mas que já tem aí 10 anos de carreira, deve assinar um contrato até o final de 2025, com o São Paulo, deve ser anunciado nos próximos dias, deve chegar também nos próximos dias, porque a ideia do São Paulo é que ele já comande a equipe contra o Barcelona de Guayaquil, que inclusive foi um clube já treinado pelo Luiz Zubeldia. O São Paulo pega o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil na próxima quinta-feira, rodada 3 da Copa Libertadores da América. Nesse domingo, o tricolor tem o Atlético Goianiense fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e o Milton Cruz será o técnico interino do São Paulo nessa partida. Informação que eu tenho é que internamente algumas pessoas não queriam o Zubeldia. E por que não queriam? Porque justamente é um treinador jovem, assim como o Carpini com 39, mas o Zubeldia com 43. Só que o Zubeldia já é um treinador bastante rodado. Um treinador experiente já, como eu disse, ele treinou a LDU, Barcelona, ele tem passagem pelo futebol do México, ele treinou o Lanús lá na Argentina, o Racing na Argentina, times grandes, trabalhou na Espanha, no Almeria, no Alavés, enfim, ele já tem uma rodagem aí como treinador, então, na minha modesta opinião, é um treinador bem diferente do Thiago Carpini, que acabou de ser demitido do São Paulo. O fato é, o São Paulo tomou muitos nãos, tentou a contratação de um treinador mais medalhão, é bem verdade, tentou a contratação de treinadores com mais experiência na Europa, até o Carlos Carvalhal, o Bacejo ontem trouxe aqui para vocês, né? Tentou o Pedro Martins, também um treinador português que está lá no futebol do mundo árabe, lá no Algarrafa, tomou muitos nãos. Então o São Paulo teve que olhar um pouquinho mais para o mercado aqui, de treinadores da América do Sul, estrangeiros aqui da América do Sul, e aí chegou-se então ao nome do Zubeldia. O Zubeldia, quando o São Paulo perde o Dorival Júnior para a CBF, para a seleção brasileira, o São Paulo tenta a contratação do Zubeldia. Aliás, o São Paulo se interessou por ele, só que na ocasião o Zubeldia não queria ser entrevistado, ele queria já uma proposta. E o São Paulo não, queria entrevistar um treinador. E aí ficou aquele vai, não vai, não vai. O São Paulo fechou então com o Thiago Carpini. Temos números para mostrar para vocês aí, vocês podem debater do Zubeldia nas 2 últimas temporadas à frente da LDU. Foi campeão da Copa Sul-Americana, tem 40 vitórias, tinha 40 vitórias no comando da LDU. Então é um cara que pode trazer alguma coisa para esse time do São Paulo, e eu devolvo para vocês poderem comentar o que vocês acharam da contratação de Luiz Zubeldia por parte do São Paulo, viu, Michele? Beijo grande para você e tchau! Beijo, o José Paes. Me fala, mas Sérgio, ele tem só 2 títulos, é isso? Ele foi campeão da Copa Sul-Americana, né, pela LDU, e qual foi o outro? Deixa eu ver. Eu acho equatoriano, campeão equatoriano também. É isso, são 2 títulos. Assim, ele conseguiu fazer mais com menos, né? Venceu a Sul-Americana com a LDU, eliminando inclusive o São Paulo em pleno Morumbis. Também derrubou o Fortaleza na final, Fortaleza que hoje não fica devendo para nenhum grande clube do Brasil. Mas até aí o Thiago Carpini também fez mais com menos, pelo Água Santa, pelo Juventude. É claro que a experiência do Zubeldia é muito maior que a do Thiago Carpini. Ele chega com mais estofo, né, eu imagino, mas não deixa de ser uma aposta. O São Paulo, desde o início, definiu que se o Thiago Carpini fosse demitido, haveria a contratação de um treinador estrangeiro. O clube entende que entre os brasileiros disponíveis não há um técnico que realmente cause interesse pelos trabalhos recentes, então o São Paulo apostou, tentou vários gringos, tomou muitos nãos, chegou a sondar vários nomes mais tarimbados e no final das contas acertou com o Zubeldia. Deixa eu até pegar a escalação direitinho aqui, no jogo da final da Copa Sul-Americana, para não falar bobagem. Vamos lá, ele tinha Alexandre Domingues e linhas de 4, Quinteiro, Adi, Facundo Rodrigues, Quinones. E daqui do meio para frente, é muito mais fácil de entender que ele faz um 4-4-2
que varia para 4-2-3-1. Então, o que acontecia muito no ano passado? Você vai se lembrar que no jogo lá de Quito, o Johan Júlio, que jogou mal no Santos, passou pelo Santos, ele começava aberto do lado esquerdo, mas ele não parava aqui. Então, ele vinha para dentro e o Sebastião Rodrigues vinha fazer o lado esquerdo. Quando você piscava, aquele 4-2-3-1 tinha virado um 4-4-2, porque o Júlio jogava em todos os lugares. Saía da ponta esquerda e vinha por dentro, fazia a infiltração. Deu muito trabalho para o São Paulo no ano passado. Ele não é um maníaco da marcação por pressão. Ele vai subir a marcação em vários momentos, mas não é um maníaco de pressionar o tempo inteiro, recuperação de bola no ataque a todo custo, para circular a bola depois. Joga com bloco médio, marcação bloco médio, e saída rápida, rapidez. E com essa transição, que quem fazia era o Johan Júlio, nesse movimento diagonal da ponta para dentro, e quem pode fazer esse movimento agora é o Lucas. Pode fazer muito bem isso aqui, saindo da esquerda para dentro, como o Carpini tentou fazer também. Agora, a grande questão é como você fazer esse movimento que o Sebastião Rodrigues fazia, de sair de dentro para fora, com o Rames. Ou seja, continua tendo um desafio que é como transformar o Rames num craque todo o campo, como ele fez com o Johan Júlio. E tendo o Lucas que jogar junto com ele também. O desafio dele é esse. Bloco médio, marcação forte, nem sempre mais posse de bola que o adversário, rapidez na transição. Muito bom para a gente entender como deve jogar o São Paulo agora. Mas como deve ficar nos bastidores, André? Não, você que conhece bem os bastidores, está sempre nos campos. O DJ Christian Bass falou assim que ele parece ser bom, só que os jogadores precisam abraçar a ideia. Ele tem perfil para lidar com esse elenco do São Paulo? Sim, o Zubeldia, o tipo de trabalho dele é um trabalho assim muito de estar próximo do jogador, de falar a linguagem do jogador. Na LDU existia uma sinergia muito grande, por exemplo, com os jogadores e principalmente com o Paulo Guerreiro. Havia até uma brincadeira que se fazia na época, principalmente na final. Eu estive lá no Uruguai na final e brincavam assim, né, os jornalistas equatorianos: poxa, o Zubeldia é mais jovem, da mesma idade do Guerreiro, e parece que assim, o Guerreiro é um juvenil na mão dele, né? Ele consegue fazer o Guerreiro jogar, o Guerreiro se movimenta muito. Então, assim, ele tem essa questão agregadora com os jogadores e que vai implementar também no São Paulo. O elenco do São Paulo, nas conversas com o Zubeldia, o que foi passado para ele é que o elenco do São Paulo é muito bom e é um elenco que é muito experiente no sentido assim de cascudo. É um elenco que sabe sofrer as derrotas e que se resolve sozinho. Muitas coisas são resolvidas entre eles ali, né? Então, assim, foi passado para o Zubeldia o perfil do elenco do São Paulo como um elenco vencedor e um elenco muito experiente. PVC, eu escutei muito falarem também nessa questão, o São Paulo perdeu 100 dias, né, que poderia ter trazido ele antes, que chegou a ser cogitado, né? Você vê dessa forma também que o Carpini foi um erro ou foi uma aposta que, por vários motivos, não deu certo e pelo menos o São Paulo consertou rápido? Eu acho que nós vamos saber disso daqui a 100 dias. Você perde mais 100 dias, quem é que garante que você não vai perder os próximos 100 dias? Né? Não tem certeza de nada. Assim, o São Paulo, eu acho que o fracasso do Carpini é o fracasso do futebol brasileiro. Arnaldo, Luiz Zubeldia é o novo técnico do São Paulo. Você gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu gostei. Aliás, eu já gostava, né? E para mim foi uma escolha agora acertada, sem a certeza do sucesso, mas uma escolha acertada pelo perfil, pelo momento, com 100 dias de atraso. É o que eu falo, né? Os 100 dias que o Carpini disse ter trabalhado no São Paulo são 100 dias que o Zubeldia poderia ter trabalhado no São Paulo. Sabe o que ele poderia ter feito em 100 dias?
poderia ter quebrado ou não o tabu em Itaquera, poderia ter vencido ou não a Supercopa, mas certamente ele teria tempo para conhecer o time, tempo para conhecer os jogadores, testar os seus sistemas, poderia já ter brigado com o Abel, poderia ter brigado com jornalistas, poderia ter batido no Candansan, poderia ter acontecido tudo, né? São processos de adaptação, sobretudo para um treinador gringo, né? Por isso que para o treinador gringo, quanto antes chegar antes, de, se possível, da competição ou das competições em andamento, melhor. Mas não foi possível, São Paulo errou redondamente e agora, 100 dias depois, tenta corrigir o rumo, né? Eu estou falando tudo isso no segundo figurativo. Obrigado com o Abel, batido no Candansan, são coisas que aconteceram no período Carpini. A quebra do tabu e a vitória lá em BH também, né? Poderia ter se adaptado nesse período, que é o período mais fácil da temporada brasileira. Agora ele chega no período mais difícil da temporada brasileira. Nos 2 meses mais difíceis da temporada brasileira, ele chega nesse período. Sobre a nossa conversa de ontem para hoje, a gente já tinha, meio, e quem assiste a gente, a indicação de que seria ele, né? Então, à noite a gente começou a falar que a tendência era ser ele, porque já tinha tido 2 conversas, aí já tinha a diretoria convergido por sul-americano, né? Desistido do europeu, tudo isso a gente tinha falado aqui, que levava a crer que o Zubeldia, mesmo tendo sido descartado na seleção do Carpini, e até aquela rusga com o Muricy que a gente vai dissecar aqui, como é que foi, como é que ficou, sempre foi um nome que fazia sentido com o que o São Paulo está vivendo. Como ele está disponível, recusou recentemente propostas do San Lorenzo, da Argentina e de outros clubes, o acerto não foi tão difícil. O Mauro César, hoje mais cedo, postou que ele tem fama de brigão. Postou até um vídeo dele xingando um juiz, falando: você é ladrão, você é boca, você é ladrão, falando na cara do juiz. Ladrão. Ladrão, depois do jogo. És boca, é ladrão, falando pro cara. Parece que ele é nervoso na beira do campo, ótimo. Agora a gente tá em condições de igualdade. Tem o corintiano que é nervoso, o Abel Ferreira que é nervoso, e agora vai ter o Zubeldia, também parece nervoso à beira do campo. Minha pergunta é, Arnaldo, e daqui a pouco eu falo o que eu vi aí sobre o Zubeldia, que eu pedi informações sobre companheiros bem informados. Mas, como será que ele é com a turma lá dentro? Será que o Casares vai ficar sentadinho no banco lá, como ele ficava com o Carpini, com o Dorival? Estamos aqui todos os dias. Será que ou ele vai fechar, trancar a porta? Difícil saber. Não, assim, difícil saber exatamente, mas dá para imaginar. É mais ou menos como a questão essa situação da presença da direção em treinos no CT, eu acho que ela vai continuar sendo, porque é um ritual dessa diretoria. Agora, dar margem para conversa e tal, ou dar margem para palpite, não creio. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Sobre o comportamento, eu acho que o Zubeldia, ele é um técnico visceral, como vários são sul-americanos, como o Heinz como o Schelotto como o Crespo. O Crespo até fugia um pouco do perfil. O Crespo tinha mais perfil europeu do que sul-americano. Aliás, a formação dele de técnico foi na Itália, né? Não foi na Argentina, né? Então, o Sampaoli, o BKSS, todos esses técnicos, os caras meio que jogam junto, né, com o time, né? Agora, tem uma questão que eu acho que fazia muita falta ao São Paulo, que é essa coisa do inconformismo e de mobilizar contra o adversário. Eu estava pensando muito nisso, Tironi. O que o São Paulo gasta de energia com ele mesmo, com as coisas dele mesmo, e não gasta em relação aos adversários, é impressionante. É muito isso que o Abel faz no Palmeiras. Ele blinda tudo, só fala bem das coisas dele. Uma hora ou outra fala o negócio de Barueri e tal, não sei o quê, mas também para cair bem com o torcedor, e vai com tudo contra o adversário. Com tudo. O São Paulo não faz isso há meses. O Rogério tinha um inconformismo e atirava para dentro. Era quase como se jogasse uma bomba interna toda. O Dorival não tem esse perfil. O Dorival é o contrário. É aquele
o Dorival ele é tão diferente que imaginar que algum treinador, podia ser o Carpini, qualquer outro, conseguisse manter aquela harmonia, todo mundo está satisfeito, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta. Não, é quase um técnico único nesse aspecto. Sem nível de tensão, que às vezes faltava para o time, né? Sobretudo nos jogos fora de casa, quando o time era molestado, certo? Eu acompanho o Zubeldia há algum tempo, me chamou a atenção desde o Lanús contra o São Paulo do Diniz, continuei acompanhando, me impressionou muito o jogo que ele fez com a LDU contra o São Paulo e eliminou o São Paulo no Morumbi, porque deu para ver do estádio a disposição do time dele, e a atitude dele contra 45 mil pessoas, quando a LDU vai para os pênaltis, como ele mobiliza o time, e mais, a pressão que ele faz e o seu capitão para que os pênaltis fossem batidos no gol, não da torcida organizada de São Paulo no outro, ele consegue fazer isso, ganha nos pênaltis, faz uma vibração. É emocionante o vídeo dos caras da LDU e do técnico nesse dia da eliminação do São Paulo. Depois ele ganha a Sul-Americana contra o Fortaleza e tal, além de ter passado pelo Botafogo nessa fase também. Então eu vejo uma pilha do bem. Acho que o São Paulo tinha pouquíssima pilha com o Carpini, né? Pouquíssima pilha. Vocês não acham que agora é de suma importância também o São Paulo melhore com urgência o DM, a fisiologia e a preparação física? Grande abraço. Bom, isso eu acho que deve estar absolutamente relacionado com o jeito do cara jogar. O que dizem é jogo vertical, jogo rápido, 4-2-3-1, jogadores abertos pelos lados, é o que diz, time muito veloz, é o que dizem sobre as informações sobre a forma como ele joga, tô certo? Não é só o que diz, é como jogava a LDU e como jogava o Lanús. Essa questão do DM, que é uma ferida eterna no São Paulo, eu acho que ela não se diz respeito apenas à forma como o técnico gosta que seu time atue. Na verdade, né, a comissão técnica do Carpini já chegou com a temporada comprometida para impor algum estilo de trabalho. E a do Zubeldia, então, acabou, né? Os caras vão chegar em meio da temporada jogando todo dia. O que a comissão técnica do Zubeldia vai ter que tentar fazer para que o time atue num sistema de uma forma que o técnico goste, fazer um revezamento grande entre as competições, porque treino não vai ter, cara. É só jogo. Jogo viagem. Eu insisto, o São Paulo, se o Zubeldia de fato estrear contra o Barcelona em Guayaquil, que é a proposta, o projeto, ele vai fazer das 5 primeiras partidas 4 viagens. Ele não vai treinar e vai jogar uma partida no Morumbi contra o São Paulo, contra o Palmeiras, né? Não tem essa, vou chegar aqui, nossos atletas vão... E o DM do São Paulo, o que é melhorar o DM? É acelerar a recuperação pós-lesão. É isso. E eu lesionar menos desnecessariamente. Ou seja, tá lá luz laranja, o cara tá com desgaste, não vai treinar ou não vai jogar. Isso tem que ser feito porque é o que tem... não é só como quis parecer ser a diretoria do São Paulo, trocar aparelho. Troca a máquina tal, troca o balão de oxigênio, o método, o processo, como até disse o Carpini, né? Vamos ter que melhorar os processos internos para a questão das lesões. Beto Suniga, o nosso lema é Zubeldia e alegria, love, ó. Thiago Castanho, alguma informação sobre o tamanho da comissão do Zubeldia e se na LDU a preparação física era boa? Os jogadores eram bem fortes na LDU, né? A gente lembra lá uns caras bem fortões. A preparação física eu não sei dizer se era boa. E nem o tamanho da comissão técnica são os detalhes que a gente ainda vai saber daqui para frente, certo? É bom que a gente, sim, os detalhes da comissão técnica, quantidade de auxiliares e tal, preparadores físicos, de novo, gente, para a gente entender, quando você fala que o cara chegou com 100 dias de atraso, não tem mágica o cara chegando e jogando em Guayaquil 2 dias depois, e depois 3 dias depois contra o Palmeiras, e depois em Belém do Pará. Não vai mudar a preparação física. O que o técnico pode fazer de novo
sistema de jogo, aproveitamento de jogadores, confiança, isso de imediato, confiança, agressividade, agora jogando com esse calendário, chegando no meio da temporada, não existe mudança de processo de preparação física e tal imediato, mas não existe mesmo, não existe mesmo. Lelinhos, o homem chegou, Zeus Beldia, antes tarde do que nunca, diz ele. Jorge Caruso, por que essa idolatria pelo Zubeldia? Está há 15 anos no mercado e o único bom trabalho foi na LDU. Na Europa não ficou um mês nos times que treinou, diz ele. Ele treinou um time na Europa, só o Alavés. Né? Ele fez um ótimo trabalho, melhor que na LDU mesmo, sem título no Lanús. Eu acho que o time dele tinha um padrão muito grande, não ganhou títulos, porque o Lanús ganhar título, de fato, não é exatamente uma possibilidade concreta, né? Num mundo que tem Boca, River, etc e tal. Mas o trabalho dele no Lanús de 3 anos foi bem bom. O time tinha um padrão e tudo mais. E na LDU, o trabalho na LDU, na temporada anterior, lembra exatamente o trabalho do Crespo no Defensa e Justiça antes de chegar ao São Paulo. Ganha a Sul-Americana, o Crespo ganhou. Aliás, o Crespo ganhou em cima do Zubeldia, na final Defensa e Lanús, naquele ano lá atrás. O São Paulo contrata o Crespo. O ano dele foi muito bom. Aliás, foi um ano menos pilhado, né? Essas situações que o Mauro descreveu na época da Argentina, quando ele jogava contra Boca e River, já fazem algum tempo. E ele foi muito bem no ano passado, inclusive ganhando o equatoriano com alguma sobra em relação ao Del Valle, que era o time mais cotado, de melhor padrão. O Del Valle era o campeão, né? Aliás, né? Os dois equatorianos foram os campeões da Sul-Americana. O Del Valle contra o São Paulo. E amanhã vamos ter o jogo, né? Depois de vocês assistirem o vídeo, temos o jogo amanhã, Atlético Goianiense e São Paulo, né? E o São Paulo, amanhã eu vou colocar um vídeo para vocês verem qual vai ser a escalação do São Paulo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!